Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre bioquímica celular. Lembrando que é uma continuação, pois nós já iniciamos esse assunto quando falamos de água e sais minerais, que são as substâncias inorgânicas que nós iremos encontrar no interior da célula. Hoje nós iremos tratar exclusivamente de substâncias orgânicas. Mas o que são, substâncias orgânicas? São aquelas substâncias formadas por cadeias carbônicas, A química orgânica está aí para nos provar isso. Então, se eu tenho carbono na composição, eu vou ser então uma substância orgânica. Mas além do carbono, eu vou ter também hidrogênio e oxigênio formando essa molécula orgânica, certo? Elas são complexas e ricas em energia. As funções das substâncias orgânicas. Elas têm função estrutural, quando elas são proteínas e lipídios, As proteínas e os lipídios fazem parte, por exemplo, aí da composição química das membranas plasmáticas, das células, das organelas. Então, por isso, função estrutural. Os glicídios, que a gente chama também de carboidratos ou açúcares, vão ter aí função energética. Eles têm a capacidade de liberar grandes quantidades de energia para o metabolismo celular. E nós temos aí o DNA e o RNA, que guardam aí nossas informações genéticas e por isso elas são denominadas de controladoras ou informacionais. Elas detêm as nossas informações tanto morfológicas quanto fisiológicas. O DNA, por exemplo, vai controlar a atividade metabólica, é através dele e do RNA que a célula consegue produzir as substâncias das quais ela necessita. Mas o que é metabolismo, Nós falamos muito nessa palavrinha quando a gente está estudando fisiologia animal, Principalmente a humana. Mas o que é esse tal do metabolismo? É o conjunto de processos químicos que ocorrem simultaneamente em uma célula, em um órgão ou em um indivíduo. Então, todas as reações químicas que acontecem no interior do meu corpo, no interior das minhas células, é o metabolismo. E aí nós vamos ter dois tipos de metabolismo. O anabolismo, em que meu corpo vai sintetizar moléculas, e o catabolismo, onde meu corpo vai degradar moléculas. Então, o anabolismo, síntese de moléculas orgânicas complexas, a partir de moléculas menores, orgânicas ou não. Por exemplo, quando eu preciso fabricar no meu corpo um hormônio, eu estou sintetizando uma molécula orgânica, porque o hormônio é uma proteína modificada. E aí, nesse caso, meu corpo está fazendo anabolismo. No caso do catabolismo, a degradação de moléculas maiores em moléculas menores, a gente pode dar um exemplo bem simples, que é o da digestão. A digestão é um catabolismo, em que eu vou pegar moléculas maiores oriundas da minha alimentação, quebrar essas moléculas maiores em moléculas menores, porque a célula vai precisar que essas moléculas entrem nela. E só pode entrar se elas forem quebradas nessas moléculas menores. Então, toda vez que eu estou fazendo a minha digestão, meu corpo está fazendo, então, o catabolismo. Vamos lá, então, para os carboidratos, Moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Elas também são chamadas de hidratos de carbono, glicídios, sacarídeos ou açúcares. No caso, os carboidratos, nosso corpo utiliza para produzir energia. Então, toda vez que a gente come lá o feijão, arroz, biscoito, batata, que são alimentos ricos em carboidratos, nós estamos dando uma matéria-prima para o meu corpo produzir energia. Já os organismos fotossintetizantes, eles conseguem produzir esses carboidratos sozinhos. Por isso eles são chamados de autótrofos, porque produzem o seu próprio alimento. Então, os vegetais e as algas, são exemplos de seres que fazem fotossíntese, vão produzir um carboidrato chamado de glicose. Os vegetais também podem produzir a frutose, por exemplo, Então, esses carboidratos, esses vegetais e essas algas, eles produzem a partir da absorção do gás carbônico,
da água e da energia luminosa, né? A planta precisa desses 3 componentes para iniciar o processo de fotossíntese e produzir o seu carboidrato, o seu alimento. Os carboidratos, eles são classificados de acordo com a sua estrutura molecular, o seu tamanho, em monossacarídeos, que são os menores, os oligosacarídeos e os polissacarídeos, que são os maiores carboidratos aí, molecularmente falando. Os monossacarídeos, né, como o próprio nome está dizendo, ó, mono são monômeros, são carboidratos molecularmente pequenos, né, de menor tamanho. Eles são solúveis em água, né, e a fórmula geral aqui desse monossacarídeo é o CnH2nOn. Então, aqui é carbono, hidrogênio e oxigênio. A quantidade de hidrogênios vai ser sempre o dobro da quantidade de carbonos, certo? E esse valor de N aqui varia de 3 até 7. Então, se eu tenho 3 carbonos aqui, eu vou ter 6 hidrogênios, certo? Aqui nós temos uma tabelinha, né, com os principais monossacarídeos, né? Até 3 carbonos, eu vou ter então as trioses, 4 carbonos, tetroses, 5 carbonos, pentoses, 6 carbonos, hexoses e 7 carbonos, heptoses, tá? Sendo as hexoses as mais abundantes. A hexose, um exemplo, é a glicose. A glicose tem 6 carbonos, então fica C6H12, porque o número de hidrogênios é o dobro de carbono, e 6 oxigênios, tá bom? Então, nós temos a glicose, a frutose e a galactose como exemplos aí das hexoses. Os oligosacarídeos, eles são formados pela união de 2 até 10 monossacarídeos. Então, os monossacarídeos vão formar, né, os carboidratos mais complexos, né, molecularmente maiores. Os mais abundantes são os disacarídeos, a sacarose, a maltose e a lactose. Aqui nessa tabela nós vemos, né, como se formam esses 3 disacarídeos. A sacarose, ela é formada pela unidade de uma glicose e uma frutose. A maltose vão ser 2 glicoses unidas. A lactose vai ser uma glicose e uma galactose. E aí a fonte, né, onde a gente pode encontrar esses disacarídeos, no caso da sacarose, a gente pode encontrar na cana-de-açúcar e na beterraba, a maltose nos cereais e a lactose no leite. Todos eles têm papel energético, eles vão dar, né, as substâncias que meu corpo precisa para construir moléculas energéticas. Aqui nós temos duas reações químicas, né, do metabolismo celular. Uma em que a sacarose vai ser quebrada nas suas 2 partes menores, que é a glicose e a frutose. Por que ela tem que ser quebrada? Lembra que precisa entrar na célula? A sacarose não consegue entrar, porque é uma molécula grande demais. Então, ela vai ser quebrada lá pelo metabolismo, num processo que a gente chama de hidrólise. Hidro vem de água, lise vem de quebra. Então, a água vai entrar nesse processo aqui para separar a glicose e a frutose da sacarose. Agora sim, a glicose e a frutose entram separadamente na célula. O contrário, a síntese, a glicose e a frutose irão se unir, né, para transformarem-se em sacarose. E aí eu vou ter a perda de uma molécula de água nessa síntese aqui, certo? Então, é assim que os oligosacarídeos são construídos e desconstruídos, né, no caso dos disacarídeos. Os polissacarídeos, eles formam longas cadeias somente de glicose, tá? Então, nos polissacarídeos eu vou encontrar somente glicose formando essas moléculas. E as ligações entre essas glicoses são denominadas ligações glicosídicas. Então, ligações glicosídicas, já sabe, acontece para formar os polissacarídeos, ligação entre as moléculas de glicose.
Como são grandes, geralmente são insolúveis em água, então a água não consegue dissolver esses polissacarídeos, tá? A classificação, eu vou ter o amido e o glicogênio, que são os polissacarídeos de reserva vegetal, no caso do amido, e animal, no caso do glicogênio. Então, a planta ela armazena esse polissacarídeo para quando ela precisa. Por exemplo, lá dentro da sementinha do feijão, aquela parte branquinha, é polissacarídeo, é amido. Para que tem amido ali dentro daquela semente? Esse amido armazenado na semente do feijão é que vai dar a energia necessária para o embrião brotar. Por isso que o feijão consegue brotar no algodãozinho molhado. Ele não precisa estar plantado na terra para isso acontecer, porque tem um amido lá que ele vai utilizar para a germinação. Os animais também conseguem armazenar o glicogênio, na forma de glicogênio, esse polissacarídeo. Então, quando a gente ingere glicose, uma parte dessa glicose vai para as células, para a produção de energia, e o excedente, o que sobra, a insulina leva lá para o fígado. Essa glicose, chegando no fígado, ela vai ser transformada em glicogênio e vai ficar armazenada. Quando o meu corpo precisa, por exemplo, passei muitas horas sem me alimentar, eu vou desmaiar, eu vou morrer? Ainda não. Né? Por quê? Porque esse glicogênio vai ser novamente convertido em glicose e vai ser jogado na minha corrente sanguínea para chegar às células e eu continuar produzindo energia. Né? Então, enquanto eu tiver essa reserva de glicogênio no meu corpo, o meu corpo vai continuar produzindo energia normalmente. Né? O metabolismo vai continuar normalmente. E eu tenho os polissacarídeos estruturais, que é a celulose e a quitina. A celulose eu encontro na parede celular das células vegetais, então está formando a estrutura da célula vegetal. E a quitina eu encontro no exoesqueleto dos invertebrados, né, dos artrópodes. Então, os artrópodes que tem aquela carapaça rígida, a gente vê muito isso nos crustáceos, né, no caranguejo, na lagosta. Nos insetos, a gente vê muito isso bem nítido nos besouros, né, que tem aquela carapaça, parece uma armadura. Aquilo ali é quitina, né, um polissacarídeo estrutural. Então, aqui nós temos, né, os 3 polissacarídeos aqui, como exemplo, o amido, o glicogênio e a celulose. As unidades formadoras é sempre a glicose dos polissacarídeos. As fontes onde nós vamos encontrar, né? O amido encontramos nas raízes das plantas, principalmente raízes comestíveis, como a mandioca, no caule, como a batatinha. O glicogênio lá, como eu falei para vocês, o fígado entra aí no metabolismo do glicogênio e o músculo também. A celulose vamos encontrar nas células vegetais. Aqui o papel biológico, amido e glicogênio é reserva energética, né? Quando o animal ou a planta precisam, eles têm essa reserva aqui. E no caso da celulose, é estrutural, né? Formação aí da parede celular. Vamos lá então para os lipídios. Exemplos de lipídios. Gorduras, óleos, ceras, inclusive a cera de ouvido, viu? Cera de abelha, cera de ouvido é um lipídio. Os fosfolipídios, os esteroides, né, são aqui os exemplos de lipídios. A composição deles, ácidos graxos e um álcool. Não é o álcool etílico não, tá? Daqui a pouco a gente vai ver. Funções dos lipídios. Reserva energética, tem função estrutural, hormonal, precursor de vitaminas, né? A partir desses lipídios eu vou produzir principalmente a vitamina D no meu corpo. E como isolante térmico naqueles animais que têm uma camada de tecido adiposo bem grossa, porque vivem em regiões cujas temperaturas são muito baixas, né? Aqui no nosso planeta. Então funciona como isolante térmico. E os lipídios, eles têm uma característica, ó, que eles têm uma maior quantidade de energia armazenada. Só que o meu corpo, quando ele vai produzir energia, ele vai preferir produzir utilizando carboidratos, tá? Então, os carboidratos são as principais moléculas energéticas que meu corpo utiliza para produzir energia. Por que meu corpo não utiliza logo de cara o lipídio? Por causa dessa maior quantidade de energia armazenada. Se meu corpo utilizar
o lipídio muito rapidamente, a gente literalmente queimaria de dentro para fora. Então, meu corpo prefere armazenar esses lipídios e utilizar esses lipídios em situações de emergência, mas ele utiliza aos pouquinhos. A queima da gordura acontece muito lentamente no nosso corpo, justamente para que a gente não queime literalmente de dentro para fora. Os lipídios simples são as gorduras e os óleos, vão ser formados por ácidos graxos, longas cadeias de 14 a 22 átomos de carbono. Essas reticências que aparecem aqui é porque eu tenho aqui no mínimo 14 carbonos formando essa cadeia aqui. E uma carboxila, que é essa molécula aqui do finalzinho, é a carboxila. Aliás, é só essa aqui, essa daqui não. Então, essa carboxila, juntamente com essa longa cadeia de ácido graxo, que é uma longa cadeia carbônica, de 14 a 22 átomos de carbono, formam, então, os nossos lipídios simples, né? As gorduras e os óleos. Que óleos são esses? Óleo de cozinha, né? O óleo vegetal, de soja, o azeite, né? São exemplos de óleos. O ácido graxo são 3 moléculas. Os ácidos graxos, né, são compostos por 3 moléculas do próprio ácido graxo, por isso são chamados assim. E um glicerol. Esse glicerol é que é o álcool que eu falei ali para vocês no início. Não é etanol, é o glicerol, é um tipo diferente de álcool. O ácido graxo, o exemplo que a gente tem é o triglicerídeo. O triglicerídeo a gente encontra como componente de gordura animal e ele é utilizado como armazenamento de energia, tá? Por isso que às vezes a gente vai fazer o exame, né, de sangue e dá o triglicerídeo alto. Por quê? Porque a gente está consumindo muita gordura de origem animal, principalmente da carne vermelha. E o triglicerídeo, quando ele está em altas concentrações no nosso sangue, ele pode causar algumas inflamações nos tecidos, né? Principalmente nas articulações. Então, é importante a gente maneirar na ingestão de gordura animal. Os fosfolipídios. Os fosfolipídios eles têm função estrutural porque eles fazem parte da membrana plasmática da célula. Aqui a gente tem um esqueminha mostrando uma parte dessa membrana, essa parte verde escura aqui, são os fosfolipídios. Então a gente percebe que a maior parte da membrana plasmática é formada por eles. Os fosfolipídios são formados por uma molécula de ácido graxo, uma de glicerol e um grupo fosfato. Tá? E a função dele é só formação de membrana celular, tá? Das membranas de forma geral. Os esteroides. Os esteroides eles são lipídios derivados do colesterol. Isso mesmo, a gente precisa do colesterol. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. O colesterol é um álcool complexo. O colesterol de origem animal, ele vai ser utilizado no corpo para a formação de hormônios esteroides, que são os nossos hormônios sexuais, então por isso a gente precisa dele. Sem ele a gente não consegue produzir hormônios, aí tudo desanda no nosso corpo, tá? Muitas doenças podem surgir pela falta desses hormônios sexuais. E ele também está lá formando a estrutura das membranas celulares. O esteroide, né, no caso de origem vegetal, a gente chama de fitoesterol. Aí dentro do corpo dos animais, nós temos o colesterol, que a gente chama de HDL, High Density Lipoprotein, né, que é uma lipoproteína de alta densidade. Esse é o considerado colesterol bom. E o LDL, Low Density Lipoprotein, que a gente chama de colesterol ruim. Por quê? Porque o LDL, como ele tem baixa densidade, ele tende a se acumular no interior dos nossos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias. E entupindo uma artéria, eu posso ter aí um infarto. Quando tem grandes quantidades de LDL no meu sangue, o HDL ele não consegue fazer a limpeza desses vasos sanguíneos, porque o HDL está ali recolhendo o LDL em excesso. Mas chega uma hora que ele não consegue fazer isso. Então, nos exames de sangue, nós temos que estar
com a taxa de HDL acima da taxa de LDL, mas os dois lá tem um limite, tá? Ultrapassando esse limite de um ou de outro é ruim de qualquer jeito, porque isso significa gordura acumulada nos nossos vasos sanguíneos, certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos lá fazer as atividades. Até a próxima!